Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, deputado Carlos Pimenta. Bom dia a todos e todas os deputados e deputadas e pessoas que nos assistem nesse momento. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, dizer que nós na UFMG sentimos que é parte da nossa missão como universidade pública participar, estar presente nestes momentos, contribuindo da forma que nos for possível, especialmente em relação à produção do conhecimento. Então, eu trago aqui em nome do comitê da UFMG, um comitê que foi instituído pela nossa reitora para pensar sobre ações e produzir conhecimento em relação ao enfrentamento do novo coronavírus na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. A minha apresentação está organizada em 5 pontos. Primeiro, o que é essencial compreender sobre o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, e a Covid-19, que é a doença causada por ele, para planejar ações públicas. Qual a importância do isolamento social? Quais as evidências do impacto do isolamento social em Minas Gerais? Quais as recomendações para planejar a abertura? E uma conclusão em relação à nossa visão sobre o projeto apresentado. Está muito baixo. Vamos tentar assim, embaixo da ficha. Tá melhor? Melhorou? O que é essencial compreender sobre o SARS-CoV e a Covid-19 para planejar ações públicas. Primeiro, trata-se de um vírus novo, onde a população mundial, incluindo nós, somos todos suscetíveis. Segundo ponto importante é que a transmissão desse novo vírus é muito rápida e por via aérea. Então, isso facilita a transmissão em larga escala. Essa transmissão é medida pelo chamado R0, que no coronavírus varia entre 2,5 a 3,5. Isso significa que cada pessoa infectada transmite, em média, para 3 outras pessoas. Porém, a evolução da doença é lenta. Entre o período de incubação, em que a pessoa já se encontra infectada, mas ainda não manifestou a doença, e a recuperação completa, podem decorrer semanas. Essa transmissão rápida e essa evolução lenta, essa somatória, juntamente com a gravidade importante e a letalidade, é que sobrecarregam os serviços de saúde. Então, nós temos uma doença em que 15 a 20% das pessoas precisarão ser hospitalizadas. E a letalidade, que inicialmente foi considerada baixa, de 3 a 4%, porém, na hora que a gente pensa em várias pessoas acometidas ao mesmo tempo e morrendo ao mesmo tempo, isso é muito grave. O último item importante é sabermos que não temos vacinas e que o desenvolvimento de vacinas na ciência é lento, então não teremos uma vacina imediata e também não temos um tratamento medicamentoso específico comprovadamente eficaz. E tratamento para vírus é uma questão complicada. Existem, sim, histórias bem-sucedidas, como a AIDS, mas muitas doenças virais permanecem até hoje sem uma medicação específica. Então, qual a importância do isolamento social? Então, considerando tudo isso que a gente falou sobre a Covid-19, a única medida efetiva para sobrecarregar os serviços de saúde e provocar mortes em massa é a prevenção. Isolamento, distanciamento, lavagem de mãos, uso de máscaras. É através da redução do contato entre as pessoas que nós vamos reduzir o que eu falei chamado R0, que é a taxa de transmissão do vírus. O isolamento social tem repercussões sociais, psicológicas, econômicas, educacionais inegáveis. Não é fácil.
Porém, é preciso lembrar que a epidemia sem controle tem repercussões muito maiores e mais negativas do que o isolamento social. Nós, como Brasil, como Minas, como Belo Horizonte, temos duas vantagens nessa história. Nós temos sabido aproveitar essas duas vantagens. O fato de sermos os últimos a serem atingidos, e com isso nós podemos aproveitar o que foi relatado, o que foi produzido de evidência científica pelos países que foram os primeiros a serem afetados, e termos um sistema universal de saúde, público e universal, nosso SUS. Nesse gráfico que eu mostro, a gente observa a evolução de 4 países: o Brasil, a China, a Itália e os Estados Unidos. A gente observa que o Brasil começou por último dentre esses 4. E nós já alcançamos o número de óbitos da China. Mas, felizmente, estamos distantes do número de óbitos ocorrido na Itália e, em especial, nos Estados Unidos. Esses 2 países, Itália e Estados Unidos, mostram para nós quando o isolamento social não é levado a sério, o risco que corremos. Em Minas Gerais, o impacto do isolamento social foi muito efetivo. Nós começamos precocemente. E sobre o isolamento social, o que os cientistas têm dito é o seguinte: quando a quarentena parecer uma medida exagerada, é porque ela foi implementada na hora certa. Quando ela parecer uma medida certa, é porque ela foi tardia. Então, comparando os dados do Ministério da Saúde na região sudeste, nos estados vizinhos a nós observamos que nós temos um número de casos muito menor do que São Paulo e Rio de Janeiro, menor inclusive do que o Espírito Santo, e também um número de óbitos muito melhor. Isso é uma grande conquista, isso é um grande aprendizado para nós. Nós temos na UFMG uma força-tarefa que envolve diversos pesquisadores da computação, da matemática, da estatística, da epidemiologia, da medicina, trabalhando conjuntamente para fazer projeções. Não são simples essas projeções, é mais do que olhar apenas para os dados brutos oficiais. Esse gráfico aqui ele é muito importante porque ele mostra justamente para nós a taxa de transmissão. Nesse primeiro gráfico, a gente tem Belo Horizonte. A gente observa que as medidas em Belo Horizonte elas foram feitas precocemente e rapidamente a gente teve uma redução da taxa de transmissão. Circulado em laranja está a data de 31 de março, onde nós já chegamos no nosso R0 de 1, que é o desejado, pelo menos 1 ou menor que 1. Para que não haja exaustão dos serviços de saúde. Já em São Paulo, nós observamos que esse R0, essa transmissão, aconteceu em larga escala antes do isolamento social surtir seu efeito e reduzir essa taxa de transmissão. Então, isso explica as diferenças que a gente observa entre as duas cidades. E esse mesmo estudo avaliou esse R0, a taxa de transmissão, em todos os estados do Brasil. E Minas Gerais, felizmente, está entre os 3 estados com a menor R0 do Brasil. Só que pequenas diferenças nesse R0, de 1,1 para 1,3, 1,5, já produzem um efeito muito grande nos serviços de saúde. Então, a gente não pode olhar para isso como se fosse um dado estático. É um dado dinâmico e que pode ser alterado a qualquer momento e muito rapidamente. Para exemplificar, a Alemanha, que nós sabemos é um país que foi muito acometido, é um país populoso, que foi muito acometido, mas que entre os países da Europa tem apresentado os melhores resultados, com a menor letalidade e mortalidade,
que iniciou sim medidas de flexibilização do isolamento social, mas com uma monitorização muito rigorosa. E depois de uma semana de adotar as regras de flexibilização, já houve aumento dos índices de infecção. Esse R0 lá, quando foi iniciado essas medidas de flexibilização, estavam inferiores ao nosso. O nosso atualmente é em torno de 1,13, lá estava em 0,7. E após uma semana já retornou para 1. A gente mostra com isso a importância desse monitoramento. Esse é o grupo que eu mencionei para vocês, que tem 30 pesquisadores da UFMG trabalhando nessas questões que eu estou trazendo para vocês aqui. E quais são as recomendações desse grupo em relação ao planejamento da abertura? Monitoramento rigoroso e testagem planejada. Não é necessário testar 100% das pessoas, mas sim ter um planejamento para que a amostragem das pessoas testadas seja representativa do todo. Para isso, existem recursos de modelagem matemática muito avançados, que é o que está sendo utilizado na maioria dos países, inclusive na Alemanha. Como é a nossa situação em Minas Gerais? Existe uma transparência dos dados, isso é uma coisa extremamente importante e positiva. Os dados têm que ser disponibilizados e estão sendo diariamente. O que nós observamos é que esses dados são como se fossem a ponta de um iceberg. E a gente pode ver esse iceberg através de metodologias adequadas, desde que essa amostragem seja significativa. Entretanto, se nós observamos o número de notificações, que ultrapassa 80 mil, e o número de casos confirmados e descartados, ou seja, aqueles que foram efetivamente testados, isso não chega a 10%. Então, isso faz dessa amostragem não representativa do todo, com a segurança necessária para que esses modelos matemáticos possam localizar a direção da epidemia no nosso estado. Por que os exames são necessários para esse monitoramento? Porque não é suficiente trabalhar com os indicadores tradicionais de número de síndrome respiratória aguda grave e de hospitalizações. A gente observa, assim, nesse gráfico da direita, que quando a gente compara o dado das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em Minas Gerais no ano de 2019 e 2020, houve um aumento de 419%, isso dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, por volta da semana 12, 13, 14, seguido de uma queda após o efeito das medidas de isolamento social. Isso é muito importante para nós. Porém, como eu disse no início, a doença tem transmissão rápida, mas a evolução é lenta. Nós temos 14 dias de incubação, 2 a 3 dias de transmissão ainda assintomático, uma semana de síndrome gripal e, em média, até 2 semanas de internação hospitalar. Isso faz com que a doença seja lenta. E se nós não detectamos precocemente a transmissão, quando notarmos o efeito da doença na ocupação de leitos hospitalares, já haverá um enorme número de pessoas infectadas. Esses estudos matemáticos que foram feitos na UFMG, eles mostram para nós que, dependendo da mudança que ocorrer na taxa de transmissão, nesse R0, em decorrência da flexibilização do isolamento, o número de pessoas infectadas pode ser multiplicado por 10 sem que se note o aumento da demanda por leitos. 2 gráficos exemplificam isso. A gente observa a curva inicial, mais branda, com o isolamento social, é interrompido, abre e fecha com 5 dias. Nós temos um pico pequeno. No segundo gráfico, também a mesma curva,
e aí a gente abre e fecha em 15 dias. Vejam que esse curto período de tempo é suficiente para esgotar os serviços de saúde. Portanto, a nossa conclusão, o que nós gostaríamos de trazer como contribuição para a reflexão dessa casa, é que o planejamento do Minas Consciente, retomando a economia do jeito certo, acerta muito quanto à ideia de propor um planejamento cuidadoso, coordenado, como disse o nosso secretário, para orientar a flexibilização do isolamento. Porém, nós gostaríamos de ressaltar algumas lacunas ou problemas em relação ao planejamento da testagem, que ainda está aquém do necessário no nosso estado. Flexibilizar no escuro exige cautela extrema. O segundo ponto que nós gostaríamos de destacar é que a tomada de decisão a 14 dias pode ser problemática e que um recuo em passo dado anteriormente, o intervalo mais recomendado seria da ordem de 7 ou 8 dias, justamente por causa da velocidade de transmissão da doença. Era isso que eu gostaria de dizer e agradeço novamente por estar aqui com vocês. Professora Cristina, o projeto que foi apresentado pelo secretário, ele tem trechos que são traduções livres do plano americano, do plano dos Estados Unidos. Quase a base do Ctrl-V, Ctrl-C. E eu indago a professora se ela imagina que um plano que foi concebido para um país com condições climáticas, condições sociais, condições sanitárias completamente distintas do Brasil, pode se aplicar tão imediatamente assim ao estado de Minas Gerais. Além disso, nos Estados Unidos, nós temos uma característica muito marcante, que é a testagem em massa. O Brasil e Minas Gerais estão no outro extremo. São o país, o estado, onde parece que se está testando menos. Se isso não enfraquece essa aplicação de um plano originalmente concebido em outras condições, para as condições aqui do estado. Obrigado pela pergunta, deputado. Eu compartilho da sua preocupação. Eu acho que, ao escolher um modelo, a gente tem que pensar sobre essas diferenças e, de fato, a nossa situação, felizmente, é muito diferente da situação americana. Infelizmente, nos Estados Unidos, apesar de ser o país mais rico do mundo, né, assim, a questão da prevenção não foi adequadamente levada a sério e a tempo. Então, nós temos que pensar em outros modelos, talvez de outros países que tenham sido melhor sucedidos, não desvalorizando, o que eles têm proposto e produzido. É um país que produz cientificamente de forma muito significativa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma outra preocupação é que nós não ainda atingimos o nosso pico, a nossa epidemia está no início. E toda cautela, o que nós fizemos de bom, que a Secretaria Estadual de Saúde, os municípios, o Estado como um todo fez de bom, isso é o nosso maior valor neste momento. Por isso eu volto a insistir que nós não temos testes suficientes neste momento para garantir a segurança de medidas de abertura e flexibilização. Nós somos o país da América Latina com o menor número de testes por milhão de habitantes. Não estou falando nem do mundo, estou falando da América Latina. Isso é dado disponível publicamente. E temos, sim, uma capacidade de ampliar a realização desses testes. Isso tem um custo-efetividade muito superior a leitos de UTI. Tá? Então, assim, pensar sobre um planejamento da testagem, e a UFMG está próxima da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde. Esses relatórios que eu citei aqui foram entregues às secretarias, então a gente está parceiro nesse planejamento. E, por fim, só dizer que nós consideramos um falso dilema a questão entre economia e saúde. Os dois assuntos devem ser tratados conjuntamente, complementariamente.